coisa, porque muito rapidamente você percebe inconsistência nas pessoas. Você percebe que a pessoa tá ali, mas ela não quer estar, que de repente o jeito como ela tratava você no começo era de fato diferente. E aí a gente precisa olhar para isso, que acontece, sim, ok, mas também precisa olhar para como você se percebe dentro desse contexto, as escolhas que você vai fazer com o que você percebe. Então, o poder da consciência ele vai sendo exercitado à medida em que você se coloca presente nas coisas. E você escolhe a partir do que você percebe, de como você se sente. Então, de repente, eu comecei aqui um bate-papo com alguém me chamou no corredor do prédio para conversar, e eu lembro que eu tenho um atendimento e essa pessoa não para de falar, e essa pessoa fica falando, e eu fico pensando no meu atendimento, essa pessoa não para, e eu falo para ela, olha, eu tenho um outro compromisso, e a pessoa simplesmente não liga para o que você está falando. Ok, então você vai dizer para ela, olha, realmente agora eu preciso ir embora, e você vai se retirar. Isso é o exercício da consciência. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Elas criam cisões com elas mesmas e elas criam cisões com as outras pessoas. Ah, mas é que fulana também, ela deveria se tocar, porque eu demonstrei, porque eu fiquei assim, porque eu fiquei assada, e a pessoa deveria perceber. Não, ninguém deve perceber nada sobre você, sobre o que diz respeito a você. Isso é uma coisa que você precisa exercitar, isso é uma coisa que você precisa desenvolver. Então, eventualmente, quando a gente está falando de autoconhecimento, quando a gente está falando de poder da consciência, quando a gente está falando de autodescoberta, a gente está falando desse ser que existe, dessa consciência que existe dentro de você e como que essa consciência se posiciona nesse cotidiano, nessas coisas que acontecem no dia a dia. Porque sim, gostem disso ou não, a gente vai se aprimorando nos relacionamentos, a gente vai se conhecendo nos relacionamentos. A gente vai sabendo mais sobre a gente nas relações, inclusive coisas que a gente não gosta, como de repente você pergunta para a pessoa, sim, eu faço isso, mas a minha esposa, demonstra não gostar. Eu falei, mas você já perguntou para ela?